Olá a todos, meu nome é Ana Paula e estou aqui para mais uma leitura intuitiva através dos oráculos do tarô. Seja muito bem-vindo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. Claro, se você achar que esse canal tem algo a contribuir com o seu autoconhecimento. Bom, as leituras são atemporais, é uma leitura coletiva que envolve bastante energia. Então pode ser que essa mensagem de hoje não venha de encontro com aquilo que você esteja buscando, aquilo que você está passando. Mas já tem alguns vídeos aí no canal e fiquem à vontade para dar uma olhadinha, né? Meus amores, vamos lá. Hoje eu vou usar o tarô da bruxa moderna, né? É um tarô muito bonito, azul, né? Tenho que dizer azul. Bom, meus amores, intenciono que vocês estejam bem. E vamos lá, bora lá para mais uma leitura hoje para saber qual é a mensagem do universo para os meus queridos, para minhas queridas que vieram aqui em busca de uma orientação, de algo que eles precisem saber. Vamos lá, universo, tarô, minha gratidão, meu respeito. Vamos cortar o tarô. Respira fundo aí. Abra seu coração para receber essa mensagem de hoje. Rainha de Pentáculos. Oito de Espadas. Eu vou tentar posicionar a carta mais aqui embaixo, mas eu não prometo que eu vou deixar as cartas aqui, porque eu vou precisar de espaço. E eu sei que eu preciso adequar a minha câmera para vocês verem, mas lembre-se que o mais importante do que visualizar as cartas é vocês estarem receptivos, saberem usar a intuição de vocês para extrair da leitura aquilo que realmente faz sentido para você. Universo, por gentileza, mais uma carta. Qual a mensagem, universo, hoje para os nossos queridos, as nossas queridas? Qual a mensagem, tarô? Que os nossos queridos, as nossas amigas, os nossos amigos estão precisando saber sobre algo da vida deles, algo que possa estar bloqueando essa situação. Qual é o tipo de aprendizado que essa experiência vem a trazer? Quais são as possíveis possibilidades? Vieram duas cartinhas, 9 de espadas, Rainha de paus. Estou sentindo a energia aqui pelas cartas, que tem algo relacionado com algum sofrimento, algo ligado a uma situação do passado, pode ser de um passado mais recente, algo que aconteceu recentemente, que vem aqui tirando o sono de muitos de vocês. É como se eu tentasse, como se eu me sentisse, como eu me sentisse paralisada, né? Eu tento ter uma reação, uma ação, até mesmo um pensamento mais positivo com relação a essa situação, encaixe a realidade de vocês, né? Sobre algo que vocês estejam vivenciando nesse momento, que tem gerado, sim, muito sofrimento, muita confusão mental, um desgaste emocional muito grande, né? Como se toda essa situação, esse sofrimento que vocês possam vir estar passando, ou já tenha passado, deixasse vocês, como se vocês ficassem presos. Vocês vão ver aqui, ó, que ela tá pisando numa pocinha de água, que indica para mim, a água, muito sentimento, né? Então é como se algo tivesse acontecido dentro de alguma situação, e nós vamos ver daqui a pouco, se o universo vai nos revelar, que me gera uma paralisia, né? É como se eu ficasse aqui tentando, não querendo ver algo, né? Mas eu não consigo deixar de remoer essa situação que me causa
muito sofrimento, muita desolação. E me traz uma certa insônia, porque pode ser que algum de vocês estejam passando aí aquele tormento da noite. Tá? Universo, o que mais? O que você pode dizer? O que esse 8 de espadas e esse 9 de espadas está fazendo aqui nessa tiragem? E pode ser, meus amores, que esteja ligado a uma figura feminina. Pode ser no trabalho, uma situação que envolva um chefe ou algum colega de trabalho. Pode ser que envolva mãe, amigo, encaixem a realidade de vocês, tá? Mas como eu tenho essa rainha de paus aqui, e essa rainha de pentáculos, eu vejo que seja uma pessoa que tenha muita influência na sua vida. Quando eu digo influência, é uma pessoa a qual você tem como alguém confiável para você, alguém que faz parte da sua vida. É como se aqui pudesse ter havido alguma situação, alguma fala, alguma comunicação, alguma conversa que tenha gerado aqui em você todo um sofrimento, uma angústia, uma situação de paralisia, e pode ser algo sim envolvendo questão de trabalho, tá? 8 de paus, 9 de copas, 4 de copas. Então, eu falei aqui que pode ser uma situação ligada a trabalho para algumas pessoas. Lembre-se que são bastante energias. Que tenha havido, sim, algum comentário, alguma conversa que acabou gerando aqui uma angústia, gerando um sofrimento, uma paralisia diante dessa situação por conta dessa conversa. Traz aqui, que nem eu falei, a energia da Rainha de Paus, que nesse contexto dessa mensagem, estou entendendo que seja uma mulher que tenha muita influência, que fala bastante, e por alguma situação acabou gerando esse desgaste aqui, né? Na sua vida, e também que tem afetado a sua energia. Bom, vamos lá. Aí, meus amores, eu tenho 6 de espadas, 8 de paus, 9 de copas e 4 de copas. Lembra quando eu falei aqui, ó, que eu falei dessa carta aqui, o 8 de espadas, sobre ela tá aqui, ó, vocês vão ver que essa mocinha, ela tá pisando aqui nessa água aqui, ela tá com os 2 pés aqui na água. É como se nessa situação, além de ter tido todo esse desequilíbrio do meu pensamento, das minhas emoções, me gerou angústia, me gerou um desgaste, é como se essa situação aqui, quando ela está pisando, pisada é boa, né? Quando ela está aqui pisando nessa água, e essa água vocês veem que elas estão fluindo. Então me remete às emoções, aos sentimentos. Então é como se a pessoa tivesse ferido os seus sentimentos, a sua emoção. E porque vem aqui o 9 de copas, que fala sobre sabe quando eu não tô feliz com uma situação? Eu tô ali com 9 taças, né? Eu posso, aqui na situação, pode também estar ligado a situações de relacionamento, sim. Como eu disse, não precisa ser só amoroso, mas para alguns casos, sim, envolva situação romântica, situação amorosa de relacionamentos. E eu tô aqui com 4 de copas, né? Como se tivesse alguém oferecendo algo para você e você tivesse ali meio que emburrada, né? Meio que
Porque vocês vão ver aqui que ela tá com o celular na mão aqui. É como se eu tivesse aqui não querendo ver essa taça, essa proposta que está sendo me feita. Mas esse celular aqui para mim no chão é como se eu estivesse esperando algo para poder. Como se eu tivesse eu precisasse de uma resposta para poder decidir, né? Porque eu tô vendo que o universo, alguém tá querendo me oferecer uma taça, e eu tenho aqui essa mocinha de 9 de copas com 9 taças aqui, mas ainda para mim é que as coisas não tá me faltando algo, né? E eu acho que para muitos isso tem tirado o seu sono por conta dessa situação, né? Tem mexido muito com o seu humor, né? A sua, sabe, a gente fica ali do 8 a 80, né? Assim, tem hora que eu tô bem, tem hora que eu não tô, mas chegou num ponto aqui que eu já não tô nem conseguindo muito esconder os meus aborrecimentos, né? Minha insatisfação. Então, assim, cuidado com isso. Conselho aqui das cartas, cuidado, né? Cuidado com essa oscilação de humor, né? Cuidado porque às vezes a gente acaba não conseguindo segurar a nossa onda e a gente acaba jogando isso nos outros, né? Descontando as minhas frustrações nos outros. Então, pode ser que por algum motivo nessas questões de descontar os meus descontentamentos no outro, eu possa ter escutado algo que eu não recebi bem, né? Como se fosse aqui essa rainha de ouros, como eu falei, que pode ser uma mulher que tem influência, é como se a minha forma de ser, sabe quando alguém chama atenção, que a gente é uma pessoa que a gente gosta, que a gente confia, chama a nossa atenção, porque a gente está muito nessa oscilando, né? Assim, a mesma hora, eu sempre estou emburradinha na vida e a pessoa foi lá e falou para você, olha, fulana, a vida não é por aí, ó, você está deixando de olhar outra situação, né? As coisas estão acontecendo. Você tem possibilidades, e porque eu vejo aqui que tem possibilidades, mas tem muito descontentamento diante do que está sendo me ofertado, diante do que eu tenho. Como se eu não reconhecesse aqui muito o valor das coisas, tá? Então, aqui, ó, o 6 de espadas vem falando para eu deixar esse formato de me expressar, de pensar, de estar atenta para trabalhar as minhas emoções, os meus pensamentos, para não sair aí descontando nas pessoas. Porque o 8 de paus vem falando assim, ó, a gente precisa tomar uma atitude, uma ação de mudar, de se comunicar melhor, né? De buscar uma comunicação, porque é uma carta que fala também de comunicação, de mudança, de situações que acontecem, a gente tem que realmente sair de cima do muro, tomar uma posição. Vamos ver o que mais o universo tem a nos dizer, tá? Obrigado, universo, obrigado, tarô. Mais uma. Eu quero mais 4 cartas. Opa. Vamos lá. 2 de espadas. Cavaleiros de pau. Eu vou tirar mais 2 cartas. 2 cartas, universo, por gentileza. Vou pegar essa aqui. 8 de pentáculos. Mais uma carta, universo. 4 de espadas. No fundo do deck eu tenho pajem, 7 de paus. Meus amores, voltando aqui para nossa tiragem, para nossa mensagem de hoje. Então, eu tenho uma situação da carta me indicando, porque eu tenho 2 figuras aqui, rainha de pentáculos, e tenho essa rainha de paus aqui. E dentro do contexto que eu havia falado, de que possa ter ocorrido uma situação que gerou um desconforto através de uma conversa, de uma pessoa da energia feminina, adaptem a realidade de vocês, mas está sendo muito pontual em dizer sobre energia feminina,
né? Tanto para os homens e tanto para as mulheres. Que houve sim uma situação, né, que gerou desgaste gerou desgaste em você, que gerou aqui uma situação 2 de espada. É como aquilo, sabe quando eu falei assim, 10 do muro, se descer do muro, tem que tomar uma decisão, porque 2 de espadas e 8 de paus vem pedindo que eu preciso tomar uma decisão, porque do jeito que eu estou não dá para ficar, né? Essa situação. Do jeito que eu estou não dá para ficar, porque tem me gerado desgaste, tem me gerado uma confusão mental nos meus pensamentos, das minhas emoções. É como se chegasse a um ponto que essas 3 cartas aqui, essas 3 não, desculpa, essas 2 cartas aqui para mim, 9 de copas, 9 de copas e 4 de espadas, de copas, desculpa, 9 de copas e 4 de espadas. É como se eu tivesse até uma posição boa, né? A gente tá falando muito aqui de trabalho, meus amores, de trabalho, tá? Na área de trabalho mesmo, né? Então é como se a vida tivesse te dado 9 copas, né? E ainda eu estou meio que insatisfeita com algo. A vida já me deu 4 copas e ainda eu continuo insatisfeita, né? Vamos inverter, eu ganhei 4 copas, depois eu ganhei 9 copas. Mas aqui me mostra muito assim, como se eu estou, é como se vocês, na situação, tivesse ainda em busca de alguma coisa, querendo modificar alguma coisa dentro da área profissional de vocês. É como se vocês se enxergassem também nessa energia da Rainha de Pentáculos, né? Que é uma carta que fala muito, a Rainha de Pentáculos, ela traz também a questão da energia do elemento da energia da água e da terra, que me remete muito à fertilidade, a materializar as coisas, junto com a Rainha de Paus. Outra hipótese, tá, meus amores, que eu tô começando a vislumbrar aqui também. Então, eu tenho aqui essa Rainha de Pentáculos, que traz, sim, essa energia, né, de fazer as coisas acontecer junto com a Rainha de Paus, mas que em algum momento eu tenha me acomodado diante de alguma situação, né? E é como assim, eu tenho um trabalho, tenho os meus projetos, tenho um trabalho, tenho um projeto em andamento, eu acredito que o que eu estou fazendo é algo importante, que é bom, não é que é bom, né? Algo que é importante para mim. É como se eu não tivesse tendo um reconhecimento de algo que eu queira realizar no meu trabalho, ou até mesmo mudança de cargo, né? Ou até mesmo mudança de trabalho, é algo que eu vou ter que modificar, que eu vou ter que olhar, né? Reconhecer também as minhas inseguranças no sentido de que eu fico sempre às vezes achando que eu quero, que eu preciso ser mais valorizada. Então a gente tem já alguns contextos aqui dentro dessa leitura. A gente tem uma situação que possa ter ocorrido com uma pessoa, uma figura, uma figura feminina, porque aqui fica bem claro que nós estamos falando de energias femininas, mas adaptem à realidade. Eu quero dizer que se você for um homem ou uma mulher, você teve algum problema, algum desentendimento com uma mulher, né? Que pode ser, sim, ligada ao seu trabalho, sua chefe, ou até mesmo ao contrário, que você, né? Que talvez você que seja chefe tenha que coordenar. É alguma coisa que ocorreu no teu ambiente de trabalho, que te gerou esse desgaste. Algo foi falado, foi comunicado e você não recebeu bem essa comunicação. É como se alguém tivesse chamado um pouco a sua atenção, tipo, tá me trazendo muito isso assim, tipo, desce pro chão, né? Assim, vamos pisar na terra, né? Vamos aterrar as coisas, vamos ver as coisas por outra forma, vamos ver que talvez essa forma que você está querendo agir, o que você está querendo não dá para ser oferecido agora, nesse momento, porque 8 de pentáculos também fala de escolhas que a gente tem que fazer, que são escolhas complexas e que envolve a gente estudar, conhecer, buscar conhecimento para aprimorar as coisas. Então pode ser que você tenha
né? Talvez até mesmo a questão de ter ouvido dessa pessoa, né? Sobre talvez não ser o momento adequado, porque faltam algumas características de você, né, para alcançar esse cargo, ou, né, assim, adaptem a realidade de vocês, tá? Fazer essa mudança. Então, as cartas vêm dizendo aqui que com essa carta do Cavaleiro de Paus, que é uma carta também de comunicação, comunicação rápida, 8 de Paus também fala de comunicação, mudança, notícia, eu tenho que dar uma resposta, eu tenho que dar uma resposta para resolver essa situação, para mudar, e envolve sim uma mudança, pode ser mudança de cargo, pode ser mudança até de trabalho, né? Mas com essas cartas aqui, e principalmente aqui com esse 4 de espadas que está aqui me chamando, me puxando, que faz parte dessa leitura, é como se muito dessas questões, né, estivessem dentro do... É como se eu tivesse aumentado mais a situação, né? Como se eu não estivesse vendo a situação de uma outra forma, levando em consideração os pontos positivos e os pontos negativos que eu tenho, que eu apresento, e que a situação também me apresenta, né? Porque essa carta aqui vem falando muito isso, olha, né? Tá na hora de descansar um pouco, né? Tentar não pensar nessa situação dessa forma. Porque quanto mais eu fico aqui pensando ou querendo encontrar a solução, né? Até desconsiderando aspectos emocionais dessa situação, acaba me gerando mais desgaste, insônia, né? Como se eu já tivesse chegado aí no meu limite, né? E com isso, essa cartinha aqui está dizendo que eu preciso deixar essa situação na forma de pensar e ver as coisas e confiar que muitas das vezes, ao eu me comunicar, mesmo que muitas das vezes a forma que eu estou me comunicando, talvez tentando forçar, eu estou sentindo muita energia aqui de pessoas que são muito teimosas, né? Desculpe, mas são as cartas. Que eu sou muito teimosa, que eu sou muito difícil de aceitar um não, né? Assim, eu quero as coisas do meu jeito. Então a vida está mostrando aqui que eu preciso deixar esse formato de ver as coisas, de me ver e achar que o mundo gira em volta do meu umbigo, né? Porque muito desses conflitos está justamente nessa forma de eu ser, né? Dessa forma de não valorizar as coisas que eu já conquistei, as coisas que as pessoas me oferecem, que fazem, que, né, assim, que de troca dentro da relação que você possa vir a ter nesse trabalho ou na vida. Tô falando aqui para generalizar para a vida. Então é como se o universo aqui estivesse pedindo sim uma mudança desse comportamento para que realmente você não venha a ser que você não venha a ser, não, que você não venha a perder, né? Perder as oportunidades, perder pessoas, a confiança das pessoas, né? Porque aqui está sendo bem claro, eu preciso mudar a minha forma de me comunicar, a minha forma de me ver diante dos meus projetos, do meu trabalho, das minhas expectativas, né? Eu preciso ser grata por cada passo que eu dei, né? Eu preciso reconhecer que a gente sempre vai contar e conta com pessoas para nos auxiliarem, que acreditam na gente, que nos dão oportunidade. Então a vida está dizendo assim: não veja se for o caso de você estar se achando injustiçada de alguma forma por conta dessa pessoa que chegou em você e disse algo que, sabe quando a pessoa vem e diz a verdade, a gente não está muito querendo ouvir a verdade? Então, assim, não tome nenhuma decisão dentro dessas emoções. Como se essa pessoa não estivesse te valorizando, como se a pessoa te oferecesse pouco. Talvez essa pessoa tenha te oferecido lá atrás Sabe quando a pessoa, não, vem trabalhar aqui, não vai acontecer isso, você vai... Como se, tipo, talvez você tenha, essa pessoa tenha, como se tivesse garantido para você
um salário melhor, um cargo, uma oportunidade de crescer e expandir dentro da empresa, né? E com o passar do tempo aqui, talvez muita coisa não tenha acontecido nesse ritmo que você gostaria. Então é como se o que a pessoa está te ofertando nesse momento, se você pediu, né? Para algumas outras hipóteses, se eu pedir aqui alguma promoção, né? Se é esse o caso de alguma mudança, ou até mesmo uma oportunidade dentro da empresa de mudar para um outro local e você estava contando com isso, porque talvez aqui nesse contexto a pessoa tenha oferecido para você, talvez você, vamos lá, estão me trazendo aqui, para algumas pessoas, eu tenha saído até da minha cidade, do lugar onde eu já estava meio que estabilizada, para aceitar essa proposta e vim com a garantia de que as coisas fossem acontecer e que com o tempo talvez eu pudesse ir para uma outra localidade, voltar para minha cidade, né? Ou até mesmo se não for para algumas pessoas de mudar, voltar para a cidade de origem, é uma situação assim, é como se eu tivesse vindo de outro lugar, né? A pessoa tivesse me oferecido um monte de coisa, eu cheguei aqui e vendo as 9 taças que a pessoa me ofereceu, ela tá me oferecendo, assim, eu tenho 3 aqui que eu já tenho e a pessoa tá, assim, querendo me oferecer mais uma. E para mim é muito pouco, porque, né, foi me oferecido 9 taças e agora estão querendo me dar uma taça só. Então, o que que eu posso dizer para você diante da situação, diante a leitura e diante do que a espiritualidade tem trazido aqui para vocês nessa leitura? Então, eu preciso analisar as coisas, afastar as minhas emoções no sentido de não julgar essa questão com o lado pessoal, é, como se eu fosse sido enganada, desvalorizada, né? Assim, eu fiz toda essa mudança toda e cheguei aqui depois. Então, para algumas pessoas eu estou lidando com esse embate, sim, de tomar uma decisão, de talvez é como se eu tivesse que tomar uma decisão para voltar atrás, ou eu deixo tudo isso para seguir para outra situação, voltar para onde eu estava, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que para muitos de vocês, ou alguns de vocês que estão aqui, alguns de vocês, eu acredito que não seja o momento, não seja isso que vocês devam fazer, de romper, querer romper com essa situação, querer virar as costas para essa situação. Eu acho que o que vocês precisam virar as costas é para todo esse conflito que vocês estão enfrentando aí, né? Buscar ver as coisas em outros, tentar ver as coisas em todos os ângulos, né? Eu tentar trazer aqui uma clareza, né? Ser transparente diante dos fatos, né? Olhar todos os lados, né? Olhar qual foi a minha intenção, qual foi a intenção da pessoa, mas não no sentido só, tipo, apontando positivo e negativo, você prometeu, mas não está cumprindo, não. Eu preciso olhar além dessa situação, para poder, então, se comunicar, ter uma conversa realmente revelando as suas intenções. Revelando as suas intenções, dizendo, né, não deixe de expressar o seu descontentamento, mas pega leve, né? Porque se eu for aqui com toda essa energia aqui, eu posso tomar uma atitude a qual eu venho me arrepender depois, porque ainda eu não consigo aqui me expressar com essa transparência, né? Porque eu estou olhando muito as minhas emoções, estou olhando muito aquilo que deixaram, que me prometeram, mas não estão cumprindo. Então eu preciso refletir, porque essa carta de 8 de Pentáculos fala de decisões e que a gente precisa tomar, escolhas que precisam ser bem estudadas, porque são muito complexas e pelo que a leitura está apontando, as cartas estão apontando aqui, realmente expressa, sim, muitos elementos para lidar, para tentar entender e compreender, principalmente o que diz respeito a mim, muito mais a mim. Então, eu vou tirar mais uma carta aqui para conselho nessa decisão. Gente, eu espero que faça sentido essa leitura. Universo, por gentileza, qual é a melhor decisão? Faz sentido. Graças a Deus faz sentido, né? Por isso que a gente gosta
e a gente valoriza os oráculos. Uma hora eu vou compartilhar com vocês o porquê que a Ana tomou essa decisão de vir aqui no YouTube, né, assumir isso como um trabalho da minha vida. E eu vou contar para vocês o porquê que eu escolhi caminhar aqui, né, compartilhar com vocês e me mostrar para vocês através, né, dos oráculos, do tarô. Eu vou explicar isso mais à frente, mas vamos voltar aqui, né? Porque parece a louca agora falando. Eu tenho o Cavaleiro de Copas. Eu tenho uma Rainha de Copas. Eu tenho o dependurado. Dependurada, na verdade, uma dependurada, que é a mesma carta do enforcado, tá, meus amores? Eu tenho a sacerdotisa. Eu tenho Ás de Paus. Interessante esse Ás de Paus aqui. E eu tenho a carta da Justiça. Lembra que a Ana aqui falou para a gente procurar ver as coisas com mais transparência, pôr transparência nas coisas para que eu possa me expressar, né? Porque essa carta está muito ligada à energia vital, a expressar, comunicar, fazer as coisas acontecerem a partir de uma ideia que eu tenha tido dentre essa situação. Então, a sacerdotisa aqui, junto com a carta da Justiça e do Dependurado, eu só vou conseguir compreender qual é a melhor opção a tomar, qual a melhor decisão a tomar, se eu realmente alinhar o meu emocional com o meu pensamento, né? Como se aqui nesse momento agora, sua mente está em grande conflito, a sua mente está aqui se sentindo vitimizada, não conseguindo entender porque foi te oferecido, né, algo maior, algo melhor, que fez com que você deixasse uma situação lá atrás, um emprego, para algumas pessoas implica assim, mudanças de localização, de cidade, região, né, talvez para alguns até países, e eu aceitei e recebi isso com humor, né, porque o Cavaleiro de Copas e a Rainha de Copas vem falando muito isso, que essa pessoa que te ofereceu, ela não está te passando para trás, ela é só uma dinâmica para que você entenda que ainda eu não estou pronta para receber isso que eu quero receber. Não quer dizer que não vai chegar, quer dizer o seguinte, porque eu sinto muito forte aqui, é como se, tá, tudo bem, eu vou agir de falar que eu vou pedir a conta, ou eu vou agir de maneira precipitada. Lembra que eu falei lá atrás de ser meio birradinha, né? De querer as coisas do meu jeito, de ser teimosa. Então é como cuidado, porque é como se isso, sem você ter consciência dessa real atitude, do que está te motivando, porque está muito ligado também a formatos, eu não posso deixar de dizer isso, está muito ligado a formatos, a forma que você se expressa, a forma, isso já está muito incorporado na sua energia. Então é como se o universo estivesse trazendo essa experiência para quebrar essas questões, para você mudar essa questão. Por quê? Você sim, você tem capacidade para liderar. Tá aqui Rainha de Paus dizendo isso, que eu tenho todo o conhecimento, né? Não digo no conhecimento não, porque aqui a Rainha de Paus vem falando muito da energia de fazer acontecer as coisas, está muito ligado à nossa energia vital, né? A nossa é o que nos impulsiona a fazer as coisas com muita paixão, mas com esse Cavaleiro de Paus, sabe fogo de palha? Eu vou com toda aquela empolgação, mas a hora que chega no momento de me comprometer com a situação, é maturidade. Maturidade que eu falo no sentido, eu preciso reconhecer que eu ainda não estou pronta, que eu preciso buscar algum curso, eu preciso buscar trazer mais conhecimento para que eu possa realmente tomar posse dessa proposta que foi te feita, né?
Porque eu não vejo aqui essa rainha de paus. No início eu até falei, né? Porque a gente estava aqui tirando as cartas e a gente precisa de um tempinho para conseguir entender o contexto da mensagem. Então, o que que acontece? No início eu até falei que podia ser alguém que, né, que fala, não, é uma pessoa que tenha falado sim algo para você, né? Justamente por perceber que você estava se sentindo, é como se eu tivesse ficado estressada, adaptem a realidade de vocês, com todo esse contexto aqui, ficasse oscilando o meu humor no trabalho, entendeu? Né? Essa é a minha disposição. É como se. E quando vieram me falar isso, essa rainha de pentáculos veio falar comigo, chamou minha atenção, me chamou. Eu acho que foi mais aquela coisa de com amor, de vir falar e dizer isso para você, e você levou para um lado assim negativo da coisa, da sua teimosia, né? Porque eu vejo que eu tenho a rainha de paus, ela tem dificuldade de ser contrariada, né? Ela acaba tentando manipular sempre a situação para que ela sempre tenha razão, né? E ela faz isso muitas das vezes sem perceber, porque é algo já tão natural, como eu falei, tão incorporado na minha energia, diante das experiências que eu já passei, que eu não consigo ver que isso é uma manipulação, né? Ana, mas por que você está falando isso? Está querendo dizer que eu sou manipuladora? Não e sim. Por que não e sim? Porque, como eu disse, para alguns, né, é algo que eu não tenho essa consciência de que agir às vezes na teimosia, né, não manter, porque é como se eu não conseguisse manter o equilíbrio aqui entre as minhas emoções e aquilo que eu quero criar e aquilo que eu quero fazer. É como se eu começasse com muita paixão e depois eu perdesse o gás. Sabe Coca-Cola? Né? Não estou te chamando de Coca-Cola, estou dando exemplo. É como se eu perdesse aqui e começasse a perder a inspiração diante dos obstáculos que começam a surgir. Mas esses obstáculos estão muito mais dentro da minha mente, porque é como se fosse um mecanismo aqui de sabotagem desse potencial aqui, ó, né? De amadurecer esse potencial, né? Então é como se ao primeiro obstáculo que aconteça, eu não consigo trazer isso para superar, aceitando que, olha, tá me faltando um pouco mais disso, eu preciso persistir mais, eu preciso organizar mais meu tempo, eu preciso buscar outras alternativas. Eu acabo colocando a culpa no contexto, nas situações de fora, não em mim. Então, assim, é isso que as cartas aqui hoje estão te falando. Então, estão falando, né? Porque muito dessa confusão, dessa ansiedade que está acontecendo aí, é, é algo mais que está na minha cabeça. Porque, que nem vocês podem observar, ó, ela está aqui deitada e as 4 espadas estão aqui, ó. Não estão tocando ela. Dá a impressão que vai tocar, mas não vai tocar. Isso quer dizer o quê? Que esse conflito é algo que está mais dentro da minha mente, está mais dentro da minha teimosia, está mais dentro da minha inflexibilidade de assumir essa responsabilidade entre as minhas expectativas versus a realidade, entre aquilo que realmente eu estou apta a realizar e aquilo que eu preciso ainda de alcançar mais conhecimento, mais aprendizado, mais experiência para conseguir chegar aqui nesse patamar dessa rainha de paus, né? Na sua energia positiva, né? Então as cartas vêm falando isso. Não tome nenhuma decisão baseada nessa confusão aí que tá te cercando, que tá aí te deixando aí, né? Te tirando sono, né? Trabalhe essa questão de perdão mesmo, de reconhecer que às vezes, né, muitas das vezes a gente acaba sendo muito teimosa com as coisas, a gente coloca uma coisa na cabeça e é aquilo mesmo, e quem não comprar essa minha ideia tá contra mim, é meu inimigo, né? Então eu preciso trabalhar essas questões, eu preciso trabalhar e entender, porque a carta da justiça aqui, ó, vem falando isso, ó, né? E vem falando assim, que como a carta de justiça aqui é como se algo que a pessoa tivesse falado, você não estava esperando, mas chegou como se tivesse chegado. Você recebeu, talvez, como uma punhalada, né? Que você não esperava, porque talvez essa pessoa tenha te oferecido, né? Assim, valorização, um bom salário, um cargo, talvez até mesmo, que nem eu falei para algumas pessoas que estavam
moravam em outra cidade, tiveram que deixar a cidade, ou deixaram outro emprego para vir para essa empresa, para vir trabalhar com essa pessoa, né? Adaptem a realidade de vocês. Então é como se essa pessoa tivesse vindo num papel aqui trazer essa verdade sobre você diante dessa situação de trabalho, né? E isso tivesse, sim, soado para você como se fosse uma injustiça, como se a energia também aqui, eu estou pedindo, né, querendo uma justiça, e a carta da justiça vem falando justamente assim, a justiça ela é equilibrada. Se a gente deve, a gente paga. Se quem nos deve, a gente recebe, nossa, né? Que coisa louca isso que eu falei, desconsidere isso, né? A justiça, assim, ela vem de forma equilibrada, ela não é 880. Eu acredito que na vida todos nós devemos e todos nós temos a receber, né? Então, quando a gente pede justiça, a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente é muito imparcial só dentro da nossa visão, né? A gente sempre se coloca no papel de vítima sem considerar os lados. Então, se for um caso aí que está me ocorrendo, outra situação, se eu estou pedindo justiça sobre algo de trabalho, alguma injustiça que você acha que tenha acontecido, né? É preciso moderar as coisas, é preciso também assumir as responsabilidades também que você teve, né? Assim, sobre esse acordo, não sei que tipo de acordo foi feito, mas está falando que as coisas, a justiça ela vem sim, mas ela vem da forma certa. Né? Ela não vem favorecendo você porque você acha que você está certo, ou vem favorecendo a empresa porque a empresa ela vem dentro de uma justiça, né? Ela vem dentro, talvez não possa, eu tenho que falar, talvez não possa ser algo tão bom você entrar na justiça ou insistir na justiça com uma situação sem realmente pesar as suas responsabilidades, né? Porque talvez aí tenha até sido, para algumas situações, algumas pessoas até recebido uma proposta aí para acabar, para travar, para assim, para acabar, finalizar essa situação na justiça aí, né? E talvez eu esteja meio que irredutível, porque eu acho que eu mereço mais ainda do que aquilo que eles estão querendo me acertar, me pagar, né? Então repense isso, tá? Porque, como eu disse, a justiça, ela é imparcial. Ela está realmente do lado da verdade. A verdade é uma só. Doa ou não, é uma só, tá? Então, é isso que a mensagem vem falando, que eu preciso ver, a sacerdotisa fala muito, né? Eu preciso ver além da situação, eu preciso rasgar esse véu aí, o véu da nossa ilusão, da nossa ignorância, da nossa teimosia, né? Eu preciso entender que quando eu peço justiça, está me trazendo muito forte isso. Quando eu peço justiça para Deus, ou eu vou atrás da justiça, eu tenho que estar certa que realmente eu também estou agindo dentro de uma transparência, de uma verdade, né? Para que isso não se volte contra você. Porque eu vejo aqui a carta do dependurado está falando assim, ó, é interessante porque ela não caiu assim. Quando ela cai nessa posição invertida, significa de pausa. Nessa situação, está falando que as coisas querem se caminhar para uma resolução favorável para todos, né? Mas eu preciso estar atenta nessa minha forma de ver essa situação, achando que eu sou a prejudicada aqui nessa situação, tá? Esse é um outro caso que eu estou falando. Voltando para aquele caso, se você está pensando em pedir uma promoção, está querendo pedir a conta, está querendo pedir a conta porque a proposta que foi te oferecida lá atrás não tá tão, não, acabou não chegando aqui nessas 9 taças, né? Que você hoje aí se vê aí só com essas 4 taças, insatisfeito com mais uma taça que quer ser te ofertada, porque de alguma forma você acha que isso é injusto, né? Que você tenha deixado outro trabalho, até outra localização, deixado a tua cidade, deixado muita coisa para poder entrar nessa situação, nesse trabalho, aceitar essa proposta com uma garantia de algo que não está acontecendo diante daquilo que você espera que seja justo para você. Então, se for o caso, o universo vem falando, olha, repensa,
né? Vamos procurar ver também, né, assim, o que, que eu também não tenho feito para poder receber, né? O que, que me falta de conhecimento, o que, que me falta de recurso, o que, que me falta de mudança de visão e de postura diante dessa situação, para que realmente eu venha alcançar aqui esse 9 de copas, né? Porque a carta de 8 de pentáculos também fala muito sobre prosperidade, sobre abundância. Então, o que, que me falta? Tá? Então, o que, que me falta? Assim, reflita sobre esses pontos que foram trazidos aqui nessa leitura de hoje, porque eu acredito muito, né, que você tem tudo, ó, carta do carro, melhor, né? Que daí a gente fica meio assim, vamos falar as coisas, vamos falar mostrando as cartas, porque a sincronicidade da leitura, das energias, da carta, do universo, são são incríveis, né? Assim, a gente já me perguntaram assim, Ana, numa leitura particular eu recebi essa pergunta, Ana, os oráculos, o tarô, ele erra? E eu falei para ela, não, quem erra é a gente, se a gente não souber interpretar, a gente não se dedicar, né? Então, assim, e ver uma carta aqui, quando você está pensando em falar sobre vitória, que você tem tudo para fazer, para que, assim, para que resolva essa situação, tenta ver os teus pontos, porque isso não só em questão de reconhecimento, nesse momento vai vir mais à frente, vai vir assim a oportunidade que você, que já te falaram lá atrás, né? Então assim, vai vir essa oportunidade, mas ela vai vir no tempo certo, né? No tempo que eu já estive, que eu já tenha superado essa situação. Então é como se fosse mais é um teste do universo, é um teste do universo. Por quê? Para o meu crescimento, né? Porque às vezes a gente acha que a gente está aqui, né, com tanto potencial, tô na energia da rainha de paus, sei o que eu quero, e na verdade ainda tem muita coisa oculta que a gente acaba não se atentando, né? E esse oculto quer dizer muitas vezes de qualidades, formas de ver, de virtudes, que eu preciso trabalhar em mim, porque tem muita coisa que possa estar invertido e acaba atrapalhando a minha forma de pensar, de me comunicar, acaba me limitando, acaba gerando um bloqueio. Porque, como eu falei, eu tenho aqui Rainha de Paus, que é, né, apaixonada pelo que faz, né, destemida, gosta de falar, né, e falar das suas ideias e sempre está ali passando uma imagem de segurança, mas falta um pouco de maturidade nessa Rainha de Paus, porque ela vem com muito fogo, né, que é uma energia vital, energia apaixonante, impulsionante, que faz, né, de impulso, que gera impulso para a gente ir atrás das coisas, fazerem as coisas acontecerem, mas eu acabo não tendo consistência nas minhas ideias, nos meus projetos. É assim, tá, eu preciso estudar, tá, eu vou me envolver com outras coisas, mas eu não vou estudar. Aí a hora que chega lá, por exemplo, o dia da prova, ou que chega lá diante de fazer até um concurso, se for o caso, ou até mesmo de querer me posicionar para um cargo, eu não consegui adquirir aquele conhecimento, porque eu fiquei distraída com outras situações, eu fiquei ali dentro do meu mental, da minha mente, né, assim, vendo a situação ao contrário, como se eu estivesse responsabilizando o externo, a situação, do que me responsabilizar por realmente não ter tomado a decisão, uma decisão de me comprometer com esse projeto, né, com a minha ideia, com aquilo que eu senti que está faltando em mim, para que eu possa tornar as coisas mais consistentes, ser mais, né, assim, ter uma consistência diante do meu trabalho, diante das minhas ideias, amadurecer essas ideias, né? Eu preciso amadurecer essas ideias, amadurecer essas ideias é simples? Não, porque vai te exigir muita coisa, vai exigir você lidar com disciplina, com organização, em aceitar que eu não sou a dona totalmente da verdade, que eu não tenho todo esse conhecimento que eu demonstro ter, né? Então, assim, se eu conseguir entender isso e trabalhar isso dentro de mim, né? Ser flexível comigo e com a situação, eu consigo. Eu consigo chegar aqui, ó, nessa carta do carro aqui, né? Eu consigo aqui
chegar onde eu acredito que eu deva chegar, onde eu já, sabe aquela proposta lá atrás? Eu consigo chegar aqui nesse 9 de paus. Então é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado. Eu intenciono que para as pessoas que estão passando por situações assim, que vocês possam extrair, né, dessa leitura aí uma reflexão, que vocês possam sim se permitir estarem receptivos para mudar essa situação, porque tem tudo para acontecer, sim, né? Mas desde que eu realmente queira me empenhar, né, buscar a minha verdade, mais que buscar, não só buscar a verdade, né, mas é ser transparente com as coisas, né? Mostrar as minhas intenções, o que eu sou capaz de fazer, aquilo que eu não sou, mas eu sei que eu posso ali me dedicar, mas eu tenho que deixar claro, né? Eu tenho que deixar claro, porque talvez ali nessa proposta que foi feita lá atrás, acho que talvez também para algumas pessoas, tá? Que estão me trazendo aqui, talvez eu tenha falado que eu era tão dona, né? Que eu tinha tanto conhecimento, tanta capacidade para assumir essa situação, e com o passar com o andar da carruagem aqui, eu não consegui realmente mostrar aquilo que realmente eu sou capaz de fazer na ação, né? Com o meu equilíbrio emocional, né, na minha forma de me expressar e comunicar. Então, assim, eu deixei a desejar. É como se você reflita nessa questão. Aonde eu deixei de desejar? Né? Você vai entender, porque essa mensagem ela está muito específica para algumas pessoas ou alguma pessoa. Então, você vai entender qual é o ponto que você realmente tem que ser transparente, verdadeira com você para poder se comunicar e expressar e se comunicar de forma, eu vou falar uma coisa, com humildade, né? Com essa rainha de pentáculos aí, porque é uma pessoa que tem muito, acredita muito no seu potencial, é uma pessoa que vê em você toda essa capacidade, e só está sendo mais uma peça aí para trazer essa oportunidade para que você também entre nessa energia aqui de rainha de paus e tenha toda essa abundância e prosperidade na sua vida material, né? Então é isso, meus amores. Beijo e até a próxima leitura. Obrigada!